Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 13 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum, tá? Esse mês de fevereiro, o carnaval, ele vai ser para começo de março, né? Então, o tempo comum vai ser pouca coisa estendido, tá bom? Quando entrarmos no período quarta-feira de cinzas, período quaresmal, o período do tempo comum é suspenso, né? E aí a gente só retoma praticamente uma semana depois da Páscoa. Um mês depois da Páscoa, desculpa, são mais 4 semanas, né? Graças a Deus, comemorando a Páscoa. Então, lá por, deixa eu ver, abril, lá por final de maio, junho, a gente entra de volta no tempo comum, tá? Bem, então a cor litúrgica é a verde, o santo do dia, apesar de ser domingo, né? Santo do dia é São Martiniano, mas tem outros santos para este dia. Você pode ver lá no site do Santo Canção Nova, né? Santo do Dia Canção Nova. Procura no Google. O senhor missionário Fernando Fantini está fazendo um arrolamento de outros santos lá. Muito bacana, tá? Beleza? Eu tenho um pitaco para dar que eu comentei no final do áudio de ontem, do sábado. É uma situação grave, inclusive, né? O professor Felipe Aquino, no site da editora Cleófas, colocou. O aleteia.pt também colocou. Então tem um padre que foi afastado de suas funções, porque por 20 anos ele foi fazer o batismo, fez com a oração errada. Invalidou um monte de batismo, gente. Coisa mais grave. Nossa, eu me doeu o coração quando eu li aquilo. E ele atuou em Salvador, na Bahia, por um tempo. Ele trocou um negócio, em vez de falar. Eu sei que colocou nós. Não é para. Tem na hora que faz lá a consagração, o batismo, tem as frases para falar, ele colocava nós, e não é nós. A comunidade não faz, não tem participação no batismo daquela criança, por mais que seja coerente, mas não é. Então, a oração na hora do batismo, ele foi alterada pelo pronome, né? Então eu queria trazer isso para todo mundo se atentar, rezarmos para que. Eu fico pensando, gente, quantos padres então que na fórmula de oração não erraram? Meu Deus, né? Que medo isso. Então rezarmos por esse padre. O padre está muito sentido, ele foi corrigido, mas 20 anos, né? É bastante coisa. Então, esse é um pitaco que eu esqueci de falar ontem e estou repassando agora. Então, se você não leu, não está sabendo o que é, procure saber a partir do perfil pelo menos no Facebook lá do professor Felipe Aquino eu vi, e nas redes sociais do aleteia.pt. Eu estou um tempo sem falar muito do aleteia.pt porque tem um perfil no Instagram. Eu sigo alguns e quando eu vejo que o negócio faz um fake news, eu já, tipo, deixo de seguir. Mas tem um que eu acho que chama Alerta Católico. Ele sempre começa assim, Alerta Católico. E ele tinha denunciado o site da Aleteia.pt como sendo patrocinado pelo George Soros. E eu, falar a verdade, eu não curto muito porque esse cara tem dinheiro para fazer bobeira, né? Fazer coisas aí ideológicas e tal. Então, para ver como às vezes os senhores do mundo, seja de esquerda, seja de direita nazista, porque não importa qual que é a ideologia, pode ser comunista, pode ser nazista, não interessa. O que acontece é que eles têm dinheiro suficiente para formar as nossas mentes. Eles estão entrando no meio católico. E eu fico triste de saber que, de repente, o aleteia.pt possa estar envolvido em algo escuso, por debaixo dos panos, né? É um site muito bom, inclusive. Certo? Que mais? Eu tinha que falar outra coisa, mas deixa, né? Deixa quieto, se não é para falar, eu falo depois. Ou então não é para falar. Então vamos lá, gente. Vamos direto para as orações, também dedicando as orações para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, né? O Papa Emérito Bento XVI está já fazendo meditação a respeito, fazendo o seu Memento Mori, não é isso? Memento Mori na Itália significa fazer aquele momento assim, fúnebre, assim, a morte mesmo, fazer as meditações da morte. Meditar a morte, gente, eu acho que tem que ser feito em qualquer época da vida, até mesmo durante uma crise de saúde mental, emocional, não precisa se matar, mas fazer um momento mesmo.
reflexivo, importante, não, eu quero morrer. Não, não é assim. Mas é no sentido assim, e se eu morrer agora? Tem alguém que vai ficar triste? Alguém vai ficar feliz? Eu já penso assim já, porque eu já passei por cada pessoa, né? Então, até eu tenho que fazer um meia-culpa aqui. É duro, né? Mas eu tô numa fase da vida, gente, de que era para ser maturidade, mas deve ser uma imaturidade minha, mas que surgiu porque eu já vi isso acontecer na época da minha faculdade. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, lá na década de 90, na metade da década de 90, aconteceu de um professor da Federal ele ter morrido em decorrência, né, da AIDS. Era promíscuo, homossexual, assumido. Ainda se fosse um homossexual que quer ter um relacionamento fixo, né? Viver sua. Já que é para viver o pecado, viva com uma pessoa, né? Não, ele era promíscuo total, pagava para fazer lá. E aí pegou AIDS. Ele estava afastado e morreu. Aí, por incrível que pareça, fofoca de departamento. Teve um grupo, na verdade, teve uma professora que teve a capacidade de chamar para uma cervejada um grupo de alunos do mestrado, doutorado e graduação para festejar a morte desse professor. Quando eu soube, eu fiquei de cara. Acho que você também ficaria, né? E assim, qual que é o meu meia-culpa? Esses dias eu tô pensando em umas pessoas, umas poucas, bem pouquinhas, não cabe nem, o número não cabe nem aqui numa palma da mão, assim. Mas tem uma pessoa que, sinceramente, se alguém chegasse para mim e falasse, olha, aquela moça lá, deu um câncer fulminante, ela morreu. Olha, com todo respeito, eu não ia chamar pra cervejada, mas que eu ia ficar feliz, eu ia. Desculpa estar falando desse jeito, não é um ótimo testemunho, né? Mas eu gostaria que todo mundo pensasse na seguinte questão. Até que ponto a gente está no caminho da santidade com tamanho ódio no coração? Não, não vem fazer de santo e santa pra cima de mim, não. Todo mundo vai ter sua fase. Eu cheguei nessa fase. Depois eu me lembrei dessa situação do tempo da faculdade de História, e eu vou dizer, eu não tinha nada contra esse professor que morreu, mas eu fiquei com mais raiva da pessoa que foi comemorar, porque mostra o tamanho da infantilidade. E eu vou dizer, essa professora que foi lá chamar para fazer a cervejada lá, que comemorou, a mulher tem pós-doutorado na Alemanha. Diz que é especialista em nazismo. Acho que ela virou nazista, né? Tanto é que ela se recusou de dar aula para minha turma, porque minha turma tinha um cara lá meio palhação, aí achou que era bandido, sei lá, achou que o cara era, sei lá, de algum PCC da vida, porque o cara era do Rio, e a gente não foi levado a sério. Não fomos levados a sério. Então, graças a Deus, não tivemos aula com essa criatura nefasta, né? Mas, assim, o que eu tô dizendo é, o ser humano consegue ter a grandiosa capacidade de ter pós-doutorado e se igualar a uma criança de quinta série, né? Eu mesma vi esses dias, fui no... Aí, essa semana aí. Eu vou falar o que eu vi. Não precisa, como diz, aquela coisa não verbal que eu já pressenti pelo cheiro. Eu fui no banheiro, eu fui na missa, na paróquia aqui, foi no banheiro. E lá o banheiro é pequenininho, 3 lugares. Aí eu coloquei eu tinha acabado pra adiantar as coisas, eu fiz compras já, tem um mercado lá, fiz compra, tava com o carrinho de compra, aquelas de pano, né? E tava lá tal. Beleza, eu fiz rapidinho, saí e vi duas moças ali de uma pastoral. Em vez de chegar perto ou entrar, não, ficaram longe e ficaram me olhando com aquela cara ai, cheio de dedo, né? Ui, ela tá lá. Sabe aquela cara de gente que te despreza só pelo olhar? Aí eu vi que não. Depois eu passei por elas, dei boa tarde e tudo, mas eu percebi que não era comigo, graças a Deus. Elas estavam fazendo fofoca e estavam querendo entrar no banheiro feminino para continuar a fofoca.
Porque eu só peguei o rabo da fofoca. Ai, fulana disse que vai, fez questão de ficar no tal dia. E elas são de pastoral, uma pastoral lá, da música. Acho que não gostou da alteração de agente, sei lá o que foi, mas tava falando mal de alguém, certeza. Aí eu penso, mas a pessoa é mais velha que eu, ou tem minha idade, ou tá próximo, e vai fazer fofoca e vai ficar se doendo. É esse o termo, vai ficar se doendo com uma coisa ridícula. Se rebaixa uma criança da quinta série. É o termo que a gente ouve muito assim dentro de reality, né? Faz fofoca de mimizento, né? Entendeu? É mimizento. Então, você tá chocado com o que eu falei? Pois é, eu também. Por quê? Porque eu não queria estar nessa situação de ter que desejar, não é desejar a morte, mas se essa pessoa morrer, com todo respeito para nada a palavra, tanto faz, tanto fez. Você acha que eu não rezo para essa pessoa, pela conversão dela? Eu rezo, mas eu não vou mentir. Esse negócio de sentir prazer na queda do outro, em todos os sentidos, olha, gente, eu vou dizer que é uma sensação horrível mesmo, mas ao mesmo tempo, às vezes eu entendo por que algumas pessoas vão fazer cervejada. Aí eu lembrei dessa professora. Só que aí eu lembrei assim, eu não quero ser ruim como ela. Eu não posso ser esse tipo de pessoa. Por isso que tem a conversão. Porque é muito fácil a gente chegar e fazer a rota do pecado, né? E às vezes a gente acha que o pecado é trair a esposa, trair o esposo, o namorado, é roubar, é ser corrupto, é roubar das criancinhas, dos pobrinhos, do mendigo. Gente, todo dia a gente tá fazendo maldade. Todo dia a gente tá dando vazão aos nossos desejos mais baixos. E às vezes é na gula, na preguiça, é no falatório, né? Às vezes essas coisas que você acha normal. Então eu vou fazer um desafio para você. Porque eu também já tô fazendo um desafio para mim. O que te leva a seguir uma rota do pecado na linha reta e você não tem capacidade de virar ou para a esquerda ou para a direita em direção à conversão para Cristo? E a partir dessa questão que surgiu, essa moça aí que eu tô falando aí, que eu tenho ódio, essa moça, eu falar bem a verdade, eu não quero saber se ela vai morrer ou se ela tá viva. Para mim é indiferente, eu tenho que saber que ela está ali, entendeu? Ela tá lá naquele ponto, beleza. Eu não quero saber o que aconteceu da vida dela, porque eu provavelmente vou ficar feliz. Então, como eu não quero ficar feliz, sentir prazer na desgraça dela, então eu prefiro nem saber nada. Por outro lado, isso também me vem aquelas historinhas de fada madrinha. Você já nunca, quando criança, você nunca ouviu? Agora, essa geração de hoje não, Game of Thrones, mas na minha geração, na escola, tinha muita aquelas historinhas da fada madrinha que envenenava a agulha da Roca, da Bela Adormecida, porque não foi convidada para a festa. Não tem aquela história? Olha, gente, eu vou dizer, em alguma fase da nossa vida nós vamos nos tornar a fada madrinha ressentida que vai enfiar veneno para causar dor naquela inocente e na família da inocente. Então, se presta atenção. Presta atenção, que ainda dá tempo, tá? É, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tô nesse caminho, não é para agradar ninguém, não. O único que eu tô tentando agradar, e ainda pode ser que eu chegue lá na glória de Deus, na glória mesmo, no juízo final, né? No meu juízo particular e final, chegar assim, não te conheço, Marilena, você pode ir pegar o teu caminho e ir direto pro inferno. Aliás, nem vai falar assim, né? Ele vai falar, não te conheço, e pof, quando eu vi o elevador cai aberto, assim, tchum, com o capetão, né? Ele tem todo o direito. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Ele tem todo o direito de fazer o que quiser com a minha vida, com as nossas vidas. Só que assim, qual que foi o propósito? Enquanto eu estiver viva, eu sempre quis adorar a um Deus. E graças a Deus, o que me deu uma cenadinha, que me curou, restaurou muita coisa na minha vida, é o Senhor Jesus. Então eu vou permanecer ao Senhor Jesus até o fim ali, no juízo. Mas eu, sinceramente, eu não tenho nenhuma fantasia de que eu vou chegar lá, vou ser bem recebida, ou que eu vou entrar no coração sagrado dele. Eu tenho que estar ciente de que pode acontecer isso. É 50 por 50. É um por um. Ou eu vou ou eu não vou. Ou eu tô lá
com chance de ir para o céu, mesmo parando no purgatório, ou eu vou cair direto nos braços do infeliz, né? Do inimigo. Entende? Então, você pode estar me questionando, por que eu ainda continuo? Por conta disso. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu prometi a dele. Eu vou adorá-lo, vou honrá-lo, vou levar o nome dele para as almas que ele muito deseja, né? Por isso que você está me ouvindo aqui falar essas bobeiras, essas coisas feias, mas eu tenho que falar que o caminho da santidade tem o seu lado feio no sentido da caminhada. A caminhada não é fácil. Porque se fosse fácil, eu não estava aqui fazendo esse canal ou fazendo áudio, alimentando, dando esse tipo de conteúdo. Mas eu estou fazendo reflexão das coisas que ninguém fala. Um ou outro santo a gente vê? Lógico, eu vejo às vezes no Instagram um ou outro ali que não, essa pessoa tá no caminho, tá lá já. Agora tem uns que, olha, eu não sei por que fizeram o canal católico. Não sei se é para perverter as coisas, para se sentir acolhido, ou para ganhar seguidor, não sei. Tem uns negócios assim, né? Porque depois daquele do pregador falar do ZT lá, pra quê, né? Que a pessoa se presta a isso, né? Ah, mas você tá julgando. É, mas se você não fizer uma auto-reflexão, uma reflexão do que acontece, é esse tipo de gente que você vai estar seguindo, minha filha, meu filho. Tá? Ou as ideias fixas, né? Que você fica correndo atrás também. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, assim, já fui muito alegre, sabe? Mas eu cansei de ser palhaça dos outros. Então, o que que acontece? Eu sou meio cara fechada, dá pra ver que eu tô de mau humor pelo tom de voz. A gente sabe quando a pessoa, né? E eu sou mesmo, entre Bob Esponja e o Siri Cascudo, tô eu aqui, Siri Cascudo. Alguém tem que ser o Siri Cascudo da vida. Dizer pra vocês, ó, a caminhada não é fácil, eu já passei por certas coisas, já vi coisas horríveis, né? É a mesma coisa você quer fazer pós-graduação. Ó, eu vou falar na real. Se não for para produzir pesquisa que presta, nem faça pós-graduação. Faça um outro curso, faz um concurso público, faz outra coisa que você achar que ganha dinheiro. Primeira coisa você tem que enfiar na cabeça assim: o que que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro? Eu quero ir para Paris todo ano, 2 vezes por ano? Beleza. Então você vai lá e faça as coisas. Pós-graduação não é garantia para nada, porque eu conheço muita gente que fez pós-graduação, tá cuidando de filho e ainda tem a capacidade de ser fofoqueira. Essa é uma segunda pessoa, tá? Essa pessoa que eu tô falando se refere de fato ao que eu já vi. Eu fui participar de um café, três pessoas. Eu, tudo formado no mesmo curso. Turmas diferentes, mas tudo no mesmo curso. Eu, uma amiga que eu gostava muito, mas eu tive que cancelar porque ela gosta da outra. E a outra, essa outra, casada, né? Com pós-doutorando, fez doutorado. Aí sabe o que ela teve a capacidade de fazer na mesa do café da tarde? Jogou uma fofoca de uma colega da minha turma, nem era da turma dela, da minha. E ainda falou assim, porque ela vive errado, porque assim, essa colega, ela casou com um cara e o cara resolveu ser que nem o Laerte da vida, o cartunista, resolveu se vestir de mulher e tem filhos. Na época tinha filhos. Aí elas estavam indignadas, duas carolas besta, nem para dobrar o joelho para rezar, né? Trouxeram esse assunto na mesa, dizendo que estava indignado porque as crianças podiam ter transtorno psicológico, e eu falei bem assim na cara delas: o que que esse assunto tem a ver com a nossa conversa? Me explica. Não, porque você tem que entender. Não, eu não tenho que entender nada. A vida é da moça, se ela aceita o rapaz nesse estado que ele está, que é realmente muito estranho, muito deplorável, miserável, sim, mas é o máximo que eu posso julgar. A família é dela, o casamento é dela, você não tem nada a ver com isso, nem você tem a ver com isso. Ainda fui tentar dar. Isso que eu tava meio. Eu tava por um processo. Me recuperando de um processo também, né? Não tava muito bem naquela época, mas eu tinha o discernimento para dizer: o que a moça está vivendo não nos compete. Aí brigaram comigo. Aí sabe o que eu fiz? Eu cancelei a amizade. Eu não preciso dessa amizade. Eu não preciso me alimentar da fofoca. Aliás, amizade é o seguinte. Por que eu também sou muito reticente para amizades? Porque tem amizade que te leva pro buraco, tem amizade que te leva para qualquer lugar, pro quinto dos infernos, mas não te leva para Jesus. Então isso não é amizade. Já começa por aí.
É duro? É duro. Eu rezo para muitos colegas meus que eu tive que fechar a porta da minha vida para essas pessoas, porque resolveram escolher uma vida super louca, nas ideias super doidinhas deles. Quer viver? Vive, meu. Escolha a tua. Pode viver, longe de mim. Eu tô na minha caminhada e não me irrita, porque eu não vou te atender, não vou te ouvir. E a menina que trouxe essa informação idiota, doutoranda. Não, doutora. Pra quê? Precisa de doutorado para ser fofoqueira? Ainda pior das fofoqueiras, vou dizer para vocês. Eu já vi muita gente fofoqueira. Até tenho uma outra conhecida que ela, infelizmente, é levada pela fofoca. Aí já é outro detalhe, né? Não é que ela goste da fofoca, mas todo mundo chega com as fofocas nela. Trabalhou numa igreja, né? Aí chega com as fofocas nela, ela fica perturbada, fica alucinada e fica, sabe, tipo, aí, pô, fica doente aí, sobe as diabetes, pressão alta, por nada. Mas por quê? Porque permite ser alimentada, de digerir esse tipo de assunto. Ah, por favor, né? Tá? Então você que está querendo fazer pós-graduação, se não for para servir alguma coisa que presta para a sociedade brasileira científica, não faça. Porque nós todos, eu e você, a gente tem sentimentos, atitudes baixas. Quando a gente descobre, pelo menos eu, quando eu descobri, falei, meu Deus, eu me tornei isso, né? Eu tenho que mudar, eu não vou me tornar isso. Isso é uma monstruosidade, né? E onde tem fofoca de outro, pode ter certeza que tem fofoca tua. Ah, tem. Os outros são tudo errado. Eu tenho a vida perfeita, porque eu sou casada com pais veteranos. Grandes porcaria, minha filha. Você podia ter casado até com o demônio aí, tanto faz, tanto fez. E não aprendeu nada, a criatura. Eu falo na real, não aprendeu nada. Essa moça teve um filho acéfalo. Ficou sofrendo 6 meses com o menino na UTI. Aprendeu alguma coisa? Acho que não, né? Teve outros filhos? Teve. Foi abençoada, né? Então, é o tipo de gente... Olha, gente, eu vou falar um negócio. Eu não sei se errei de faculdade. Em parte foi bom ter feito a faculdade de História, mas por outro lado não foi. Parte humana, assim, de relacionamento, eu cortei com todos eles, porque não tem como. Depois eu descobri uma professora avoada das ideias, do plano do esoterismo, que não quero mais papo com essa pessoa também, sabe? Então é umas coisas, assim, que a gente precisa dar uns cortes, porque não dá, não dá. O troço fica se arrastando, e é o mesmo papo, o mesmo papinho, mesma coisa besta. E o pessoal fica lá se delirando nas fontes. Ah, vai tomar banho, né? Eu sou frustrada, mas eu tenho que entender também que existe um caminhar daqui para frente, certo? Pode ser outra coisa, qualquer outra escolha que eu fizer. Não vou ficar me amarrando com esse tipo de situação. É duro falar isso, gente, mas às vezes é preciso cortar. Essa pessoa. É assim, é aquelas perguntas básicas, assim. Essa pessoa está contribuindo para a minha chegada lá na escadaria do céu? Não, né? Então trata com polidez, com educação e tchau e benção, criatura, né? Viva a tua vidinha. Deixa a pessoa lá, na mentira dela, na realidade dela, no que ela quiser acreditar. Deixa ela. Deixa ela. A minha realidade é a minha realidade, a sua realidade é a sua realidade. Às vezes, que nem no meu caso, sou solteira. Talvez isso esteja incomodando algumas pessoas. Problema delas. A minha vocação, no momento, por incrível que pareça, não vou dizer que eu estou realizada. Não, não estou. Mas estou mais conformada do que antes. Não aconteceu? Não era para acontecer. As pessoas, inclusive teve um rapaz que eu até falei, o rapaz morreu e a gente meio que ele estava tentando me paquerar alguma coisa e na hora eu não senti nada que pudesse levar aquilo adiante. Ano passado ele morreu de câncer. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, e se eu tivesse dado trela? Se eu tivesse casado com esse rapaz, eu teria condições psíquicas, emocionais para aguentar um problema de família de saúde na minha família e mais o rapaz com câncer? Eu acho que não, eu acho que tava surtada. Mais ainda, né? Entende? Então, às vezes, não estou dizendo que Deus me livrou daquela pessoa. Às vezes, Deus livrou aquele rapaz de mim. Que bom, né? Porque eu já estava com um monte de problema. Imagina, aí o rapaz precisa de alguém mais equilibrado enquanto passar esse problema que ele teve, esse câncer, e até a hora que faleceu, né?
Eu juntei um monte de assunto, mas é que hoje me veio essa moça, gente do céu, eu não tenho contato mais com essa moça fofoqueira, nem com essa professora que fez a cervejada em prol do falecimento do colega. Mas eu vou dizer, gente, não ache que você é santo 100%. No fundo, nós temos posicionamentos baixos em relação ao próximo. Nós temos até conosco mesmo. Então a gente precisa estar sempre avaliando, fazendo a exame de consciência. É difícil, faz por partes. Vai durar um ano, esse ano inteiro a respeito? Que dure, mas o importante é que você tenha condições de ver que não, eu sou assim, preciso me controlar, não posso dar vazão a isso, não dá para ser um brumadinho que você joga toda, despeja toda porcariada em cima de uma cidade inteira. Não é assim que a coisa funciona. Certo? E o importante, Jesus está te revelando uma realidade sua. Que bom. Então vamos trabalhar em relação a isso. Muito bem. Então, vamos lá. Oração do Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que lhe apresentamos nesse momento, a restauração da família brasileira. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao seu santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em seus braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 8. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 1, com o refrão: É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai se sentar, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada, ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 e do 16 ao 20. Irmão, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, Lucas 6, versículos 17 e do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus.
Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho passado, domingo passado. Lucas 5, versículos de 1 a 11, a pesca milagrosa perante os olhos de São Pedro, São Tiago e São João Evangelista. Bem, ontem mesmo, na primeira leitura, nós vemos o descendente do rei Davi e de Salomão fazendo iniquidades. Tá todo mundo subindo lá para Jerusalém, então significa que o líder, o rei de Judá, vai tomar a posse do meu reinado, né? Olha só, o cara... rei besta. Deus foi justo, fez uma palavra de promessa para Salomão. Salomão, eu vou dividir teu reino, mas não vai ser durante a tua vida. Você vai morrer, tá? Mas significa o quê? Você vai estar lá vendo, para ver como tem ressurreição dos mortos, né? Aqui é um grande exemplo. Não vai ser em vida, mas depois que você morrer, teus filhos vão sofrer na minha mão, por causa da sua iniquidade perante mim. Porque você não foi fiel a mim, você começou a fazer templo para agradar a mulherada. Só que nessa tem outras coisas que nós não sabemos exatamente, eu só suponho, que Salomão fez. Não foi só isso. Teve outras coisas que desagradaram a muito, porque para Deus Todo-Poderoso fazer uma promessa dessa, de desmontar o reino de Salomão, aí o negócio é grave. E aí os descendentes dele, de Salomão, em vez de tentar buscar Deus, não, piora ainda mais a situação. Então a primeira leitura de hoje, a de hoje não, a de ontem, dia 12, né? Jeroboão refletiu. O reino vai voltar à casa de Davi, porque o povo está subindo o templo de Jerusalém. Não, eu vou fazer outro templo, eu vou fazer 2 bezerros de ouro, eles vão ficar do meu lado. Ou seja, ainda acumula iniquidade para a promessa de Deus avançar ainda mais. Que a promessa o quê? Desmontar o reinado de Jerusalém, né? Ali, não é só Jerusalém, tudo que Davi e Salomão construíram. Aí, na primeira leitura de hoje, profeta Jeremias, ó você que é iníquo, hein? Ó você. Tem promessa aqui, tá? E outra coisa importante na leitura, pessoa iníqua não produz frutos para Deus. Então, isso me recorda quando Jesus foi lá com a figueira, cadê figo, cadê figo, cadê figo, não tinha figo. O que Jesus fez? Morra a figueira. Pá! Secou. Jesus amaldiçoou a figueira. Deus o livre recebeu uma maldição de Jesus, mas olha, a gente corre o risco, viu? Ai, mas Deus é misericordioso. Vai testando a paciência dele, criatura. Nós temos esse tempo para fazer a conversão, temos esse tempo para fazer uma análise da consciência, para ver o tamanho da maldade que nós carrega no coração. Para eu e você, a gente ver o que estamos alimentando, como falou também, né? Nas leituras da semana, o que sai do coração é que é impuro, o que entra não é impuro. A questão não é se você lava a mão ou não lava a mão, a questão é o que sai do seu coração e que, como diz, não é o totozinho que sai. Ele mesmo fala, totozinho vai e é tudo limpo. O problema é o que o coração está produzindo de maldade, nem vou falar fel, é podridão mesmo. Se eu tenho, imagina vocês, nós todos temos, e vamos produzir mais até o último fiapo de vida. Não adianta, tá? Então, não vamos ficar testando a paciência de Deus, né? Então, a primeira leitura está rendendo bastante. Então, se você não produz frutos para Deus, não serve, não se presta para nada, né? Aí,
fala, né? Jeremias fala, quem confia no Senhor tem esperança, ele tem uma chance, né? De ser olhado por Deus, de ser cuidado e de produzir frutos para Deus. Aí o evangelho desse domingo, bem-aventuranças. Mas aqui as bem-aventuranças não são só promessas lindas e maravilhosas. Eu sempre digo e sempre peço, por favor, sempre olhe para o lado da promessa negativa, que é lá no final, versículo 24 do evangelho de hoje. Ai de vós os ricos, porque já tendes consolação. Vocês que têm fartura, vão passar fome lá na ressurreição. Ou na vida eterna, né? Porque aí cada um escolhe a vida eterna, a da ressurreição em Cristo ou da danação no capeta. Ai de vós que agora rides, não é o excesso de riso, mas principalmente a pessoa que faz sacanagem com os outros. Acha que fazer sacanagem com os outros é engraçado, né? Não é? Pois é. Ai de vós todos que se vangloriam da sua fama. Só vai ter esse momento. Então, gente, para finalizar o evangelho de hoje, as leituras de hoje, eu vou dizer o seguinte. Como dizia o Padre Pio, todos nós vamos passar pela justiça de Deus. Você está chorando porque foi injustiçado? Você está vendo aquela pessoa que te injuriou? Eu tenho que aprender, principalmente com essa moça que eu falei que se acontecer qualquer coisa com ela, eu não vou sentir nada, talvez até alegria, né? Mas eu digo assim, ela também vai passar pela justiça de Deus. E se a pessoa não se converte em vida, tudo que ela teve aqui é o único paraíso que ela teve. Não sei se você está entendendo. Você já nunca ouviu isso na boca de um padre, ou na boca de um pregador, ou de repente em umas leituras? Não veio isso para você? A pessoa que faz tanta maldade, que supostamente está bem de vida, com aquele carrão, com aquele mulherão, com aquele monte de filho, aquela filharada que diz que estudou lá nos Estados Unidos, que tá cheio de dinheiro, 2 milhões na conta. Tá aqui, ó. Vocês serão tratados como os antepassados prejudicaram os antigos profetas, né? Na primeira leitura. Ai de vocês, porque é só essa consolação que vocês tiveram. Na terra ainda. É triste, né? Então, quando eu vejo uma pessoa que faz a maldade acontecer e supostamente está bem de vida, primeira coisa, tem duas coisas aí. Primeiro, lá na frente, com uma certa idade, a casa vai cair. Porque, querendo ou não, você acreditando em Deus ou não, a justiça de Deus vem a cavalo. Segundo, o outro lado eu não posso afirmar, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a pessoa fez o que fez, foi injusta, foi corrupta, foi promíscua, pisou em todo mundo, maltratou os pequeninos, fez a coisa arada acontecer. A única realidade que ela teve, o paraíso dela, foi na terra, porque lá pra frente, tchau, bebê. Tá? Então, é isso que é importante a gente estar sempre atentos. Até que ponto eu vivo na fartura? Até que ponto eu estou desmerecendo o irmão? Até que ponto minha maldade está prejudicando o próximo? E a mim mesma, né? Melhor do que ficar pensando em ET, né? Isso ninguém quer ver, né? Não estou querendo colocar fardos. Na verdade, o fardo é meu, né? O fardo é meu. Eu tenho que rever isso, esses conceitos errados que eu tenho. Esse modo de vida errado. Eu não posso continuar nisso. Eu não posso ficar feliz porque eu tenho pão e o meu próximo não tem pão. Eu não posso ficar feliz, sabe, que nem eu pedi orações para a senhora lá, que tá surtando lá. É que aconteceu uma situação que ela meio que houve um impedimento do marido dela fazer um serviço pra gente. A gente ficou muito chateado, muito. Mas eu não posso também dar risada. Ah, mas ela tá lá surtando, ela que surte. Coitada, né? Eu já passei por surto, não é fácil. Então, pedindo orações para ela. Certo? Coitada, coitada da família inteira também. Mas assim, a gente tem que ver até que ponto a gente dá risada para não a gente entrar na linha dos zombadores. Porque tudo, se for ver certas piadas, é de zombar do próximo mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas é gay, é porque isso. Gente, mas isso não dá direito da gente acabar com a dignidade dos outros, né? Fazer bullying, por exemplo, tá? Então eu vou encerrando por aqui. Desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Fique em paz.
Difícil, né? Mas fiquem em paz, na paz de Cristo, bem atribulados a respeito de si mesmos. Cada um busque o que tá. Às vezes você pensa assim, ai, Deus não tá atendendo as minhas orações. Ué, será que você, de repente, não tá fazendo coisa na linha dos zombadores? Na linha dos ímpios? Não cuidou de pai e mãe? Né? Ah, era isso que eu ia falar. Ó, gente, quem quer viver no pecado, viva mesmo. Viva e se chafurde nela, né? Eu vi um post assim. É que tá viralizando uma situação. Ah, tanta gente cuidando de cachorro, passeando com o cachorro, mas não cuida de pai e mãe, de vó e vó, e não cuida de criança, certo? Ou até do mendigo, né? Aí tem gente fazendo rebate, né? Ah, mas e daí que é a minha vida? Eu cuido da vida que tenho. Eu tenho que terminar com essa, gente. Não vou conseguir deixar para amanhã. Teve uma reportagem aqui na cidade de um asilo, só que eu esqueci o nome do asilo. Eles estão pedindo as tampinhas de garrafa plástica, qualquer tampinha de qualquer garrafa, porque acho que aquele plástico tem mais valor que o corpo inteiro. Então recolhe a tampinha, eles passam para um cara reciclador que vende para a indústria e repassa o valor para essa entidade, né? E diz que agora não lembro quantos quilos, a cada 20 quilos daquela tampinha vale uma fralda geriátrica. É que assim, é uma parceria do cara que recebe a reciclagem com esse asilo. Daí tudo bem. Até por conta que tem gente que coleta o lacre da latinha, acho que 20 garrafas de 2 litros de Coca-Cola cheia daquilo lá, compra uma cadeira de rodas, né? Porque aquele lacre do alumínio tem valor também. Aí entrou, porque aí durante o programa de notícias, tem lá uma forma de você fazer interação, mandar mensagem. Aí olha só o que aconteceu. Uma pessoa teve a capacidade de entrar e falar: ah, eu participo de uma ONG assim que nós recolhemos, nós aceitamos as tampinhas para alimentar os cachorros abandonados. Ô, criatura, eu não tenho nada contra você alimentar os cachorros abandonados recolhendo qualquer coisa aí de reciclagem. Agora, não entra, como diz, não vem surfar na desgraça dos outros no meio de uma reportagem. Isso eu achei indelicado. Entrar na reportagem dos outros para você pegar as tampinhas que poderia ser para esse asilo, né? Tolinha, ridícula. Ela tem que xingar a mulher mesmo. Coisa ridícula. Eu não sei quem que é o mais ridículo. A mulher que mandou ou a pessoa que postou lá ao vivo. Então, assim, você é de ONG, que cuida de asilo, alguma coisa, primeira coisa, enfia na tua cabeça. Quando a gente é católico, cristão, a gente atende o ser humano, mesmo que a gente tenha um ódio do ser humano, né? Vai lá porque é ser humano. Cachorro desculpa falar, é para depois. O que sobrar, manda pro cachorro, tá? Ótimo que vocês recolham, faça a divulgação por outras vias, mas não vem se enfiar no meio lá do asilo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, é essa perversão de ideias que está acontecendo. A pessoa não tem noção, né? Olha, gente, o futuro promete ser bem sombrio, tá? Então, falar o óbvio é triste, é você passar por idiota. Então, assim, você tem uma pessoa aí na sua casa que é extremamente vegano, daquele xiita. Aí eu não como carne morta na minha frente. Ou aqueles outros, esses aí, defensor de animal. Deixa a pessoa viver essa vida, deixa, reza muito, peça orações, vamos rezar em conjunto aí para essas almas aí, para que se converta, que tenha olha, que seja até leve uma trombada do Senhor Jesus Cristo mesmo, uma trombada mesmo na sua conversão, sabe? Porque não adianta, não é pela razão e pela boca que a gente vai converter essa pessoa. A pessoa já vive uma irrealidade. Ela prefere ficar com a ideia do que ela prefere perder a cabeça do que perder a ideia. Então deixa a pessoa com a ideia, né? Certo? Então, mas de qualquer forma, se você conhece algum reciclador, empresa de reciclagem, pergunta se juntando as tampinhas vale mais. Aí fala que você é de uma ONG que cuida de velhinhos, ou é de um asilo, enfim, assim, né? Então eu tô dando também uma ideia de dizer, ó, tampinha plástica tem valor, só a tampinha. E o lacre de Coca-Cola, eu ia falar o nome. O lacre lá do refrigerante também tem valor. Esse ponto, aqui no Santuário de Guadalupe, eles recolhiam, pelo menos, para comprar cadeira de roda para os necessitados. Eles têm uma pastoral social bem empenhada, tá? Era isso. Pronto, falei.
Ótima semana a todos. Pelo menos eu vivo na raiva, né? Melhor viver na raiva, assim, no combate. E vamos embora, né? Desejo a todos uma ótima semana para vocês, tá? Fiquem bem.